Bora continuar falando sobre o caso que a gente destacou na abertura do Band Cidade, falando sobre os ataques de cães pitbull. Vou falar agora ontem sobre esse caso que aconteceu lá em Goiânia, no bairro Jardim América. Um bebê de 10 meses morreu depois de ser atacado por um cão de grande porte lá na cidade. A criança foi socorrida com vida, levada para a unidade de pronto atendimento lá do bairro Jardim América em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de pronto atendimento. De acordo com os bombeiros, além da criança de 10 meses, apenas 10 meses, este bebê, local que você está vendo aí as imagens aéreas do nosso drone na capital, é o local onde aconteceu, nessa casa ao lado direito da esquina, onde está a viatura na calçada. Essa criança, esse bebê de 10 meses, estava no colo da mãe. A mãe também foi atacada ao tentar defender o bebê. A avó da criança também estava na casa, também foi atacada. E o vô, que chegou na hora, tentando impedir, também foi atacado. Eles foram atendidos no local e não precisaram ser levados à unidade hospitalar. Só o vô depois precisou ir para a unidade hospitalar para receber um atendimento. Um cachorro pitbull, que é esse que você está vendo nas imagens, e ele teve que ser baleado pelos policiais militares para que ele soltasse a criança. Após os ataques, ele acabou sendo morto. O Caio Tobias está, neste momento, com uma adestradora, a Sheila, que é adestradora de cães, para saber o que pode ter provocado essa reação no animal. Aliás, o que tem provocado tantas reações assim em cães pitbull. Afinal, no ano passado, Caio, foram 13 ataques com 6 mortes. Esse ano já tivemos um caso aqui em Rio Verde, onde o cachorro atacou outros animais. Tivemos em Cidade Ocidental uma mulher que foi morta no ataque do próprio pitbull dela mesma. Tivemos um outro ataque ontem em Goiânia e situações assim parecem estar recorrentes, infelizmente. Além de um outro ataque também tivemos na capital na semana passada de um cachorro pitbull contra um cachorro de menor porte. Vamos falar mais sobre esse assunto? Boa tarde, cara. Exatamente, viu, Rômulo? Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Então, devido a essa sequência de ataques, que você mencionou, infelizmente, essa tragédia em Goiânia ontem, no final do dia, em que um bebê de 10 meses acabou perdendo a vida, nós vamos então tentar entender um pouco como é que funciona de fato os animais. Ao meu lado, a Sheila Letícia, ela que é adestradora de animais, de cães. Sheila, primeiramente, boa tarde, obrigado pela participação. O que se explica, o que pode levar um cachorro a atacar até mesmo um bebê? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, nós devemos entender que qualquer cachorro morde, independente da raça ou independente do porte do animal. Quanto maior o porte do animal, mais grave será o ataque. A falta de socialização, a criação, a educação que o tutor tem que dar para o animal, isso vai influenciar futuramente. Então, quando o animal ele é filhote, nós devemos socializar ele com criança, com idosos, com outros animais, com ambientes externos. E isso reduz um futuro ataque. Isso você tem que trabalhar o seu animal. E quando ele é de grande porte, isso é fundamental para que isso não venha a acontecer um acidente como esse. E é algo de raça? Tem alguma questão de raça específica? Por exemplo, a gente vê muito questão do pitbull atacando. Tem muito essa questão da raça ou não? Porque você disse que todo cachorro morde. Todo animal ele deve então passar por esses treinamentos? Sim. Não vamos rotular uma raça, tá? Independente de raça. Todo animal deve passar por uma socialização, tem que ter uma boa criação, limites, saber educar ele. Porque quando a gente fala de um animal de grande porte igual o pitbull, um ataque é tão grave que pode virar a um óbito, Aí a gente cita muito as raças de grande porte pela gravidade de um ataque, mas toda raça tem que passar por socialização, educação, uma boa criação, manipulação. Desde pequeno você tem que saber manipular o seu animal, socializar com crianças, idosos, um ambiente externo igual a esse, porque isso vai evitar um futuro acidente. Cachorros bem manipulados, socializados e educados, dificilmente um acidente desse teria acontecido. Sheila, e quando se acontece um acidente desse, igual ontem mesmo, a mãe, até no instinto, foi tentar impedir o ataque, o avô também acabou se ferindo. Quando você presencia ali uma situação de ataque,
que é indicado a fazer para que o cão pare ali e cesse aquele ataque? Um animal de grande porte é um pouco mais difícil. É difícil falar que, assim, querendo ou não, você tem que manter uma frieza na hora. Porque não adianta você ir de qualquer maneira em cima do animal, porque você também vai se machucar e você ainda não vai conseguir cessar o ataque, né? Existem algumas técnicas que a gente usa para que a gente consiga fazer isso com mais facilidade. Uma delas seria se esse cão estivesse com uma coleira no pescoço, que eu não sei se era o caso, se ele tinha uma coleira no pescoço, você vir na coleira, no rumo do gogó dele aqui e enforcar. Porque assim ele teria aberto a boca dele e soltado o que ele estivesse segurando, independente do que ele estivesse segurando. Então, existem técnicas para isso. E quando as pessoas apavoram, não adianta chutar, bater com o pau. Dependente, se o cachorro for um cachorro muito forte, ele não vai soltar. Então, é manter a frieza ali. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas existem técnicas para isso e a pessoa não pode apavorar, entendeu? Então, deveria... Não sei como aconteceu, mas se tivesse enforcado ele, às vezes teria feito mais rápido. Shelly, você falou a questão também que deve começar desde pequeno, animal e tudo mais. Para que as pessoas que gostam, que adotam o animal, elas conseguem treinar este animal para que ele seja mais sociável sozinho ou de fato precisa do acompanhamento de um profissional como você? O acompanhamento do profissional é excelente, mas a pessoa consegue sim fazer isso sozinha, só que a pessoa tem que ir atrás de informação, ela precisa ir em busca de conhecimento, e a maioria das pessoas não tem conhecimento, né, sobre o assunto, e quando a gente fala de um cachorro de grande porte, a gente tem que redobrar esse conhecimento, para que isso não venha a acontecer. Então, o profissional, ele vai facilitar, ele vai te trazer esse conhecimento. Mas caso a pessoa não queira procurar um profissional, ela pode ir atrás do conhecimento. Mas não deixar de ir em busca desse conhecimento. Porque já que você está adquirindo um animal, você está adquirindo uma responsabilidade. E com isso, é essencial que você tenha conhecimento sobre a raça que você está adquirindo, sobre o porte do animal que você está adquirindo. Tá, João, então. Vamos lá para o estúdio, que o Rômulo quer fazer uma pergunta. Rômulo, pois não? Quero sim. A Sheila, eu conheço, é uma grande profissional, né? Eu queria aproveitar a situação, porque ela falou aí sobre a questão da forma como o tutor lida com o animal. Mas no caso, por exemplo, de Cidade Ocidental, este animal que atacou a mulher, que acabou vindo a óbito, era um animal que participava até de vídeos, postagens dela, deitado em cima da cama, era muito bem tratado, de forma muito carinhosa. E de repente se transformou. Que pode explicar uma atitude dessa, uma reação do animal? O porquê dele fazer esse tipo de situação? E se por acaso uma coisa dessa acontecer dentro da casa de algum telespectador agora, se por exemplo pegaram a camisa, vira assim no pescoço do animal, seria uma estratégia, ou um cinto mesmo, né? Para fazer esse processo que ela falou aí de enforcar o animal. Certo. Sheila, o Romulo tá lembrando um caso que aconteceu na Cidade Ocidental. Você até falou a questão de como que o tutor lida, né, com o animal. Em Cidade Ocidental, né, o cachorro acabou atacando a tutora ela era muito próxima do animal, participava de vídeos, era um cão muito dócil, como as pessoas falavam, e aí ele se transformou. O que pode causar uma transformação no animal? E uma outra pergunta, você falou a parte de enforcar. Se o pessoal de casa pegar uma camiseta, um cinto, resolve também? Certo. Em relação ao que aconteceu, que foi citado aí agora, nunca é do nada, tá? Nunca. As pessoas, elas ignoram certos comportamentos e isso só vai agravando. Então, assim, na psicologia canina, nunca é do nada. Esse animal já deveria estar, sim, apresentando algumas características, algumas coisas que havia está mudando no comportamento dele, só que as pessoas ou ignoraram, ou até mesmo estimularam, sem saber que aquilo ali futuramente poderia vir a ocasionar um ataque. E sim, a sua pergunta sobre pode ser um cinto, uma corda, a própria coleira, alguma coisa que consiga sufocar o animal, porque quando o animal quando ele se sente sufocado, é instinto, ele vai abrir a boca dele. Porque ele precisa respirar, instinto de sobrevivência.
Excelente, então, Sheila, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Então, o Rômulo está aí, né, a Sheila explicando o que pode ter ocasionado e também algumas maneiras, né, infelizmente os números de ataques têm crescido, como você mencionou, do final do ano passado até agora, né, a gente tem observado aí vários casos, e aí fica então algumas técnicas para que o pessoal de casa, caso presencie, infelizmente, algum tipo de ataque, possa então evitar uma tragédia ainda maior. Com você no estúdio, Rômulo. Obrigado, Cairo. Ótima entrevista, viu, Cairo? Parabéns, excelente entrevista, muito esclarecedora e importante a gente trazer aqui o posicionamento do profissional e a gente quer saber a sua opinião também sobre o assunto. Sou Júlio Caparelli, obrigado, Júlio, obrigado pela audiência. Mandou a opinião dele aqui, discorda da adestradora, diz que o Pitbull é uma raça perigosa, agressiva e de difícil socialização, é traiçoeiro. É a opinião do seu Júlio Caparelli, que de certa forma a gente, analisando todos os fatos, a gente enxerga dessa forma, né? Acaba sendo um animal muito traiçoeiro. Mas cada um tem um posicionamento e aqui a gente abre espaço para você dar o seu também. Você concorda ou discorda? Manda a sua opinião para o 9987-7171.